Era uma manhã cinzenta, em que o silêncio da casa pesava como uma prisão invisível. O senhor Antônio, de 74 anos, encarava o vazio da sala com um olhar perdido. Depois do acidente vascular que o deixou com dificuldades para andar, sua vida havia se transformado em uma sequência de dias iguais, repletos de dor, limitações e uma solidão que parecia engolir tudo. As muletas encostadas no canto lembravam mais um fardo do que uma ajuda. Os médicos haviam dito que talvez nunca mais voltasse a caminhar com firmeza, e essa sentença parecia ecoar em sua mente a cada vez que tentava se levantar. Mas havia alguém que, silenciosamente, se recusava a aceitar esse destino. Bob, um cachorro de olhos atentos e coração imenso, treinado como cão-terapeuta, mas que, acima de tudo, era um amigo fiel. Enquanto Antônio desistia pouco a pouco da vida, Bob se aproximava todos os dias, deitava-se ao lado de suas pernas e olhava como se quisesse transmitir uma força invisível. O cachorro parecia compreender que o corpo do dono estava cansado, mas sua alma ainda precisava de um empurrão. Numa manhã qualquer, quando o relógio parecia apenas marcar mais um dia vazio, Antônio segurou a guia de Bob com mãos trêmulas. Foi um gesto simples, mas carregado de coragem. O primeiro passo foi inseguro, o joelho ameaçou ceder, e o medo quase o fez desistir. Mas Bob permaneceu firme, encostando o corpo no dele, sustentando como se fosse uma extensão de sua vontade. A cada passo vacilante, o cachorro voltava a olhar, como quem perguntava: "Você confia em mim?" E foi assim, com a companhia silenciosa de Bob, que Antônio começou a descobrir que a recuperação não estava apenas nos músculos, mas na esperança que nascia novamente dentro de si. Os dias se transformaram em pequenas vitórias. Primeiro, atravessar a sala. Depois, caminhar até o quintal. Mais tarde, arriscar alguns passos na calçada. Era um processo lento, cheio de dores e inseguranças, mas a presença de Bob fazia tudo parecer possível. Os vizinhos começaram a notar a mudança. Onde antes só via uma cadeira de rodas estacionada, agora via um homem idoso, de passos lentos, mas firmes, acompanhado de um cão que parecia irradiar orgulho. "O senhor voltou a andar", disse Dona Clarice, a vizinha de infância, com lágrimas nos olhos. Essa frase foi como uma chave que abriu de novo o coração de Antônio para o mundo. Ele já não caminhava apenas por si, caminhava também por todos que acreditavam ser impossível recomeçar. O que mais impressionava era que os médicos, ao observarem o progresso, não conseguiam esconder a surpresa. Um fisioterapeuta comentou: "Há algo nesses cães de apoio que vai além da técnica. Eles despertam no paciente uma confiança e uma força que não se encontra em consultórios." Antônio guardou essas palavras como um troféu invisível. Ele sabia que Bob era muito mais do que uma ajuda física. Era um elo emocional, uma ponte entre sua dor e sua nova vida. Cada passo deixava de ser apenas movimento e se tornava um símbolo de resistência. Bob, com sua paciência e fidelidade, mostrava que o amor pode ser o melhor remédio, aquele que nenhuma receita consegue prescrever. Com o passar dos meses, as caminhadas ganharam outro significado. Antônio já não precisava mais de muletas dentro de casa e conseguia ir até a praça sem medo. Lá, reencontrava amigos, sorria ao ver crianças brincando e sentia novamente o gosto de pertencer ao mundo. Bob era sempre o centro das atenções, cercado por olhares de admiração. As pessoas queriam entender como aquele cão havia transformado tanto a vida de um homem. Antônio respondia com simplicidade: "Ele acreditou em mim quando nem eu acreditava mais." Era uma resposta curta, mas carregada de verdade. O homem que antes via sua casa como prisão agora via o mundo como uma oportunidade de viver intensamente os dias que ainda tinha. Mas o momento mais marcante aconteceu em um dia comum, sem plateia, sem testemunhas. Antônio decidiu caminhar sozinho até o portão. Bob estava ao lado, mas não interveio, apenas observou. O idoso atravessou a sala, atravessou o quintal e alcançou o portão sem apoio, sem cair, sem tremer. Lá, encostado no ferro frio, deixou as lágrimas escorrerem e murmurou em voz baixa: "Eu voltei a andar, e não teria conseguido sem você, meu amigo." Bob, sentado, abanava o rabo devagar, como se compreendesse o peso daquela confissão. Era a consagração de uma jornada silenciosa de amor, esperança e superação. O que fica dessa história não é apenas sobre a recuperação física de um idoso. É sobre como a vida pode renascer quando existe alguém, mesmo de 4 patas, disposto a caminhar ao nosso lado. Bob foi mais do que um terapeuta, foi um anjo disfarçado, um amigo que devolveu a fé a quem já não acreditava mais em si. Talvez você também conheça alguém que precise dessa mensagem. Compartilhe essa história com essa pessoa. E agora me diga, você acredita que um cachorro pode mudar completamente o destino de uma vida?
Se essa história tocou seu coração, comente aqui embaixo, inscreva-se no canal e leve essa mensagem adiante. Porque histórias como a de Antônio e Bob merecem ser lembradas, e talvez, no silêncio da vida de alguém, sejam a faísca que faltava para recomeçar.